Estamos de volta com mais um programa História Atual. Você que é educador, que é professor, professora, que discute currículo, que dialoga com comunidades, que trabalha em escolas, você conhece as diretrizes curriculares para as comunidades quilombolas? Hoje nós teremos um papo interessante sobre currículo, educação do campo, comunidades quilombolas. Não sai daí. No programa de hoje, nós iremos falar sobre currículo escolar. Mais precisamente, currículo escolar em diálogo com as comunidades quilombolas. A entrevistada é a professora Maria Santos, doutora em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde defendeu a tese Cada Outro é Cada Outro, do currículo e diferença em quilombola do Arrojado. Maria possui mestrado em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é integrante da Associação de Pesquisadores em Educação AMPED. Participa como professora colaboradora do curso de especialização em currículo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Possui experiência na área de currículo, com produção acadêmica voltada para a temática racial, educação quilombola, identidade quilombola, processos autobiográficos, narrativas de si e políticas para a diferença. Maria, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Lemuel. É um prazer estar aqui falando, fazendo conversa complicada sobre um tema tão importante, sobretudo nesse contexto desmonte à educação, as políticas curriculares para quilombolas, indígenas, ribeirinhos e tantos outros grupos que a gente aponta como diferentes, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de conversa e é um prazer estar aqui com todos. O que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação, Maria? Então, as diretrizes curriculares nacionais, né, elas são normas que organiza a escola, né, organiza aquilo que a gente compreende como instituição escolar, né, e aí entra toda a questão da avaliação, das estruturas, da grade curricular e o próprio currículo, né. Essas diretrizes, elas tem as diretrizes nacionais curriculares da educação básica e se desdobra em tantas outras, que é o caso das diretrizes nacionais curriculares para a educação quilombola. Isto mesmo acontece para outras comunidades, né? Outros grupos, os grupos indígenas. Então, assim, no campo da educação, nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que são normas, esse conjunto, essa organização de princípios que organiza a estrutura da escola, né? A funcionalidade curricular da escola. Então, inclusive, toda essa questão do conteúdo, do conhecimento escolar, os princípios avaliativos, tudo são diretrizes, né? Tudo é arte pedagógica, didática, ela está direcionada àquilo que a gente chama de diretriz, né? E o que a gente acaba dizendo de maneira gerais que são normativas, são normas que ajudam na organização da escola, né? E aí isso é a nível nacional, essa diretriz nacional é a nível nacional e que cada escola, cada instituição, cada município vai fazer uma leitura e uma interpretação dessa funcionalidade e vai
vou dizer assim, entre aspas, implementar algumas dessas diretrizes dentro da escola, né? Mas, de forma geral, são normas que organizam a escola, né? Maria, e o que diferencia das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica? Você colocou aí que as diretrizes curriculares nacionais, elas é como uma espécie de guarda-chuva, né, que norteia todas as diretrizes educacionais. E quando você pega especificamente as diretrizes para a educação escolar quilombola, onde é que se diferencia aí? Quais são as características que deve ter uma diretriz curricular para comunidades quilombolas? É uma ótima pergunta, né? Primeiro, a gente tem que entender que essas diretrizes são desdobramentos de lutas, de conquistas no campo da educação, inclusive a diretriz nacional, né? Então, a gente tinha uma estrutura de escola, de educação, e aí foi preciso ter uma norma, uma diretriz, que pudesse falar assim, que educação, que escola a gente quer, né? Que a gente quer construir, ainda que a gente esteja galgando a passos lentos para a todo tempo responder e dizer esse tipo de educação, esse tipo de escola que nós queremos. Então, assim, o que diferencia as diretrizes curriculares nacionais para as diretrizes curriculares para quilombolas é que elas são normas voltadas para o ensino quilombola. Então, ali há uma série de normativas, de conjuntos que direciona os professores, as escolas a pensar os conteúdos, a organização didática, a organização do projeto político pedagógico das escolas a partir da temática quilombo e quilombola. E aí, nisto, compõe a compreensão do que seja um quilombo, do que seja quilombolas, toda a questão da negritude, é, toda uma construção de compreensão histórica de como isso chegou nas escolas como diretrizes, e inclusive enquanto conhecimento. E quando eu digo inclusive enquanto conhecimento, porque essas diretrizes, elas são frutos do movimento negro, do movimento social, de militantes que reivindicaram a presença do conhecimento da temática afro e afro-brasileira, da negritude e dos quilombos e quilombolas dentro da educação. Então, essas diretrizes, elas orientam toda a questão da organização do ensino e da educação para quilombolas. Então, é isso que, de maneira geral, é isso. Mas, pensando nas particularidades, quando a gente começa a fazer a leitura dessa diretriz, a gente vai perceber que o mais forte nela é a questão do conhecimento. E aí há pontos muito específicos do que se deve estar incluído no educar na sala de aula, que é a questão da terra, do território, da memória coletiva, da história das comunidades dentro da instituição, né? Das instituições. Então, assim, e isso cabe também um olhar muito particular de cada escola para isso. Sobretudo as escolas que recebem quilombolas. Então, uma diretriz a nível nacional também, e elas chegam através das secretarias, né? Chegam nas escolas através das secretarias, e, mais uma vez, os professores eles fazem uma leitura e vão interpretando, vão traduzindo ao seu modo e vão incorporando isso dentro de sala de aula, dentro da instituição. Contudo, é importante esclarecer que, porque temos uma diretriz, isso deve estar atrelado junto ao projeto político-pedagógico das escolas. Então, é muito comum, inclusive em pesquisas, ter levantamentos de que
nos projetos não estão inclusas essas temáticas ligadas ao contexto da memória coletiva dos quilombolas, a história dos quilombolas, que não seja apenas aquelas atreladas à ideia de resistência e escravidão que a gente vê nos livros didáticos. Que isso foi na minha época, enquanto aluna da educação básica, e que não é muito diferente agora, né? Quando eu olho um livro, eu ainda identifico esses mesmos aspectos. Então, essa diretriz, ela vem para emergir outros conhecimentos, outras formas de educação, de conhecimento em quilombolas e para quilombolas. E aí fazer com que a diferença, essa diferença de que cada outra esteja dentro da escola, né? E aqui especificamente, como a gente está falando dos quilombolas, que essa diferença de ser do quilombo, de ser quilombola, ela esteja imersa dentro do conhecimento escolar, né? E aí é mais ou menos isso que configura essas diferenças. Antes de ir para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal e que ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe a nossa programação, dê o seu like aí, dê sua opinião e também dê sua sugestão. Nós trabalhamos muito seguindo as orientações, os pedidos, as reivindicações de vocês que participam, que nos ajudam e que têm garantido e fortalecido o nosso trabalho. Professora, como trabalhar uma educação quilombola sem uma formação docente quilombola? Como isso pode funcionar? Né? Nós, professores, e tantos outros professores espalhados pelo Brasil, afora e adentro, como é que fica essa questão da formação? Eu enfrento uma certa dificuldade para entender como é que se vai trabalhar dentro da comunidade quilombola, na perspectiva da educação quilombola, se falta formação docente para isso. Muito bom. Primeiro que a gente tem que pensar de que é preciso uma certa urgência para falar sobre esses assuntos e trazer disciplinas direcionadas a esta temática dentro das universidades. E é por isso que talvez a gente fale dessa dificuldade, porque os próprios cursos de licenciatura, eu diria assim que a passos muito tímidos estão começando a trazer pós-graduações, licenciaturas ou pós-graduações voltadas à temática. Mas, enquanto isso, né, e aí essa pergunta é bem inquietante, porque enquanto isso, eu diria assim que é um trabalho que se precisa fazer na confiança. E aí eu tenho muito pensado nessa educação enquanto confiança. E eu acho que a gente só é possível construir um trabalho coletivo que fale sobre as diferenças, que fale sobre quilombos, que exponha a temática na escola, se a gente olhar para um trabalho coletivo e confiar. E aí eu digo, confiar é confiar no ato de educar, não é confiar no outro, também precisa confiar no outro e na relação do outro, né? Mas é confiar de que o nosso trabalho precisa acreditar no ato de educar. E aí, um caminho possível seria criar estratégias, projetos coletivos, projetos políticos coletivos, feiras de ciência, que gincana, que possa ir introduzindo essas temáticas dentro da escola, que não fique preso apenas a um conteúdo de história, de língua portuguesa, de literatura, que, em modo geral, são as disciplinas que vêm trabalhando de maneira mais específica a temática, né? E aí é mais um trabalho mesmo interdisciplinar, né? Que envolva a escola. E aí eu falo disso porque uma coisa que a gente percebe, tem uma coisa da fofoca escolar, que eu adoro.
A fofoca escolar, né? Se você vai, como professor, como pesquisador, como aluno, se você passar a hora da escola parado, ouvindo, você vai escutar várias coisas, né? Você vai falar, você vai ouvir o aluno que foi vítima do racismo, da noite que saiu com o colega, as conversas, você vai falar, eles vão falar sobre diferença, você vai ouvir uma série de temáticas, gênero, e essas temáticas elas já estão introduzidas na escola. Elas já estão sendo faladas pelos alunos, né? E aí é isso que eu chamo da fofoca. Tudo isso já está na escola, fora do conteúdo escolar, mas que para que aconteça como prática pedagógica, ela requer a confiança no ato de educar, porque o tema já está lá. Mas precisa dessa relação de pensar em algo mais, e esse algo mais é pensar em trabalhos coletivos, interdisciplinares, que envolva todos, e todos, eu digo assim, a cozinheira da escola, que às vezes tem uma ideia super bacana de pensar uma comida que a gente chama comida típica, que é específica de comunidades quilombolas, ou que é específica da cultura afro, e aí levar para esses alunos, né? Então, assim, isso vai desde a educação infantil ao ensino médio. Porque é isso, a temática ela já está lá, ela já existe antes mesmo de qualquer norma, antes mesmo de uma diretriz, de estar posta num currículo fixo lá, antes mesmo de chegar como pensamento pedagógico. Porque esse educar na confiança é algo que acontece na relação da vida, antecede o próprio educar. Ela é a relação, ela já é as relações de vida. Então, por isso que eu gosto dessa ideia da fofoca, né? Que eu sempre acho que quando alguém me pergunta sobre isso, eu digo assim, vamos começar pela fofoca. O trabalho ele tem que ser começado pela fofoca. Ou então a ideia do que é muito comum nas escolas de interiores, né? Principalmente em escolas públicas, a hora vaga, né? Às vezes um professor falta por alguma necessidade e tem assim, aula vaga, né? E o aluno fica lá. Eu acho que olhar para esse momento vago e começar introduzindo coisas na escola, né? Um jogo, por exemplo, né? Vamos fazer aqui, pensar num jogo que está ali, que ninguém está supervisionando. Isso é uma forma também de introduzindo, né? Que acho que nem tudo na escola precisa da supervisão do professor. Às vezes é preciso deixar que os alunos ponto de vista, que exponham seus interesses e conduzindo a partir disso, né? Então, eu sempre penso que fofoca e aula vaga são duas iniciativas, são dois momentos para se pensar essas propostas pedagógicas, né? E, claro, quando a gente vai observando isso, a gente consegue levar para um momento de sala de aula, para uma disciplina de história, de geografia, de inglês, enfim, a gente tem aí um conjunto de matérias que pode integrar isso, né? Mas não pode ser do mesmo. Eu sempre acho que não pode ser o mesmo. O mesmo eu digo assim, falar. Eu acho que não dá mais só para falar, não dá mais só para falar da história da resistência à escravidão. Acho que não pode mais só fazer uma roda de conversa sobre isso, né? Porque o mundo está andando e todo mundo está andando junto com o mundo. E as relações mudaram, os interesses mudaram, as formas de comunicar mudaram. Então, na minha época, não se podia usar celular em sala de aula, né? Nem tinha, aliás. E hoje a gente vê todo mundo com os seus aparelhos. E o que é que a gente pode fazer com isso para trazer novas temáticas? Então, assim, tem uma série de recursos, mas que não pode ser mais do mesmo. Porque o mais do mesmo a gente já faz, né? Que é pensar o conteúdo. E o conteúdo já está lá. Ele já está fixo. Ele é um currículo fixo, porque ele é parte de uma norma, né? Tem um currículo fixo, e tem as diretrizes, e tem o projeto político-pedagógico que é construído, que a gente vai colocando temáticas e outras e outras. Isso é o mesmo, né? Mas é ir para além do mesmo.
E, para além do mesmo, requer pensar esse ato de educar na confiança. E a confiança não só com os professores, mas com os alunos. Porque, afinal de contas, são os alunos que traz essas temáticas para as salas de aula. Ainda que não queira, né? Então, se acontece uma questão de preconceito e racismo de uma pessoa branca, nomeada como branca, com um aluno que é negro e do quilombo, essa temática ela está ali, ela está posta, né? Então a gente pode pensar, e aconteceu e acontece todo dia, né? Como é que a gente agora vai olhar para isso e vai trazer projetos, ações para dizer que esse quilombo é parte do mundo, ele é um acontecimento também do mundo, integra as nossas relações, integra as diferenças, integra o ato de educar. Que eu acho que eu acho que a grande sacada de fazer diferente está aí, né? Sair da ideia do mais do mesmo. Você tocou num assunto aí interessante, esse fazer, porque o discurso já existe muito. Maria, me diga uma coisa, conceitos, você trabalhou aí quilombos, quilombolas, né, e outras situações que são vivenciadas na escola sem necessariamente estar dentro do currículo. Mas conceitos como quilombo e quilombola são discutidos em escolas que não se situam em territórios quilombolas? Você identifica isso? Essas temáticas que você colocou aí, é realidade em escolas fora dessas comunidades? Então, não da forma que a gente gostaria, eu diria assim. Porque quando a gente vai pensar esses conceitos de quilombo e quilombola, o que eu vejo são sempre a ideia que está atrelada à ideia de resistência à escravidão. É sempre aquela mesma história da história. E aí não consegue avançar, né? Todo mundo sabe sobre Palmares, todo mundo sabe sobre a Lei Áurea, todo mundo sabe sobre os negros escravizados, o período, e aí fica nisso, né? Mas aí quando se fala assim de que no Rio Grande do Norte tem quilombos, o imaginário é de que é a ideia do tradicional, né? Eu vou botar assim, o tradicional entre aspas, porque assim as pessoas vivem isoladas, a ideia de subsistência é sua terra, parece como se a ideia de que assim vamos voltar o Brasil colônia, né? E aí o imaginário é de que não se consegue avançar, né? Então, assim, eu diria que houve uma mudança ainda em relação à temática a partir de 2003, com a Lei 10.639, que não é necessariamente para trabalhar a questão, a temática quilombo e quilombola, mas é a história afro e afro-brasileira, né? Mas aí ela contempla as histórias dos quilombos, né? E aí tem uma série de projetos, não só no Rio Grande do Norte, mas em outros estados, a partir dessa lei, né? E aí tem toda a ideia do empoderamento negro, a ideia da beleza negra, a ideia de existir, que eu acho que não é só mais resistir, mas de existir enquanto quilombola, enquanto sujeito negro. Então, assim, mas de maneira geral, o que a gente vê ainda é, esse tema, quilombo e quilombola, sempre é atrelado à ideia de resistência e escravidão, e aí sempre posta numa história da história. E a gente parece que se fale sobre essa urgência, essa necessidade, a gente não tem avançado muito, né? E eu diria que nos últimos 4 anos, todas essas questões elas se problematizaram, né? Porque politicamente falando, no contexto político, né, nós temos um governo que vem ressaltado essas características de escravidão dessas comunidades, né? E aí acaba que fixando ainda mais no imaginário social essas ideias. E isso também acaba que apagando a discussão
é um apagamento mesmo da discussão dentro da escola, né? E, em consequência disso, um apagamento das políticas públicas que é, nas escolas voltada à temática, né? Inclusive as diretrizes. Então, a gente tem um repertório de políticas que contemplam quilombos e quilombolas, né? E com as ações que também acaba interferindo nas ações de governo, que também acaba interferindo na produção curricular, né? Acaba que causando esses apagamentos dessa discussão. E isso não estou falando apenas situando o quilombo, mas eu estou falando também de outros grupos, né? Que, mais uma vez, os indígenas, os ribeirinhas, os povos do campo, que também se qualifica com uma outra forma de educação. É, enfim, a gente tem aí um conjunto de sujeitos que acabam que, dentro da política, é, sofrendo apagamentos, e isso acaba prejudicando a nossa própria produção curricular, né? A nossa própria produção de sentidos de currículo, né? Então, assim, e aí talvez, eu acho que nesse momento, eu tenho ouvido muitas pessoas perguntar, mas e agora, o que que a gente faz, né? O que fazer? Então, quando eu trago essa pergunta, eu lembro até, inclusive, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? Que tornou o ensino de história uma disciplina eletiva. E aí a gente assim, mas isso prejudica toda a discussão da temática quilombo e quilombola. Porque se ela se tornou eletiva, ela apaga, ela vai apagando as histórias desses grupos. Ela vai apagando este conhecimento, né? Então, e as políticas. Então, a gente está, eu acho que é um momento que a gente tem sofrido ainda mais em relação esse trabalho nas escolas, né? E aí a gente que bom, né? A gente encontra grupos de professores que ainda timidamente tem reivindicado este aparecimento da temática, né? E eu acho que é importante qualificar que não é apenas um aparecimento do conteúdo da temática, mas é uma reivindicação também para que esses corpos estejam ali ocupando aquele espaço de escola, de sala de aula, de educação e de universidade, né? Então, a gente tem aí caminhado assim muito timidamente em relação a essa temática. Estamos caminhando para o nosso final do programa, um bate-papo muito bom com a professora Maria Santos, que tem esclarecido muito sobre a questão do currículo, sobre a relação com a temática quilombola. Maria, para a gente concluir a nossa entrevista, como é que se dá a relação de um aluno ou de uma aluna quilombola numa escola situada fora da comunidade? Como é que você percebeu alguma coisa dos seus estudos, nas suas leituras, nas suas visitas às comunidades quilombolas? Como é a relação de um aluno ou uma aluna quilombola num espaço fora de sua comunidade, numa escola fora de sua comunidade? Então, primeiro é importante saber de onde esses alunos estão vindo, né? Se é de um contexto rural ou urbano, porque nós temos comunidades quilombolas urbanas e comunidades rurais. Então, tudo isso interfere é, nesses alunos na escola, né? Mas, de forma geral, nas minhas pesquisas, sobretudo com alunos de comunidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte, eles são o outro estranho, né? O outro diferente. E esse diferente que se dá na diferença, né? Não é a diferença aparecendo, é o diferente aparecendo, né? Então, ah, e aí é o que se isola, é sempre ele que se isola, nunca o outro, né? E aí acaba que problematizando uma série de dificuldades de convivialidade na relação, né? Mas não é só a presença da nomeação quilombola. É preciso entender que também há a questão da negritude, né? Então, a gente tem duas categorias, eu vou colocar assim, duas categorias, duas nomeações, quilombola e negro no mesmo espaço.
E aí tem toda a questão do preconceito, do racismo, de não querer se envolver, de trabalhar junto, o espírito de coletividade, né? E aí, quando essas comunidades vão emergir, porque eles não são, eles emergem nesses espaços, né? E aí começa uma relação de conflitos, né? Conflitos mesmo do aparecimento. É como se o conflito do aparecimento é uma reivindicação por estar ali e por viver, por buscar é, não só a educação, mas buscar um modo de viver uma vida mais vivível naquele espaço. Então, o que eu percebo é que esses alunos estão nesses espaços escolares a todo tempo reivindicando o aparecimento dos corpos, reivindicando o nome quilombola, reivindicando a negritude, reivindicando as suas manifestações religiosas, porque eles sabem que é nesses espaços que eles também podem construir algo no sentido do empoderamento para todos, né? Então, hoje eu vejo assim, dessa forma. Ainda que exista um conflito, porque vai existir, né? Sobretudo por causa da cor. A cor é uma questão ainda muito forte no Brasil e produz a diferença, essa diferença que não é o diferente, mais uma vez, essa diferença que diz assim, ó, mas ele é diferente de mim porque ele é negro. Então, ele é menos inteligente porque ele é negro. E esses discursos eles vão emergindo. Então, em contrapartida os discursos, né? Então, eu estou aqui como negro, como quilombola, e eu vou existir nesse espaço. Eu vou reivindicar meu direito de estar nesse espaço. Eu vou reivindicar a minha educação, o meu ato de educar. Eu vou reivindicar o próprio lugar do quilombo, para dizer que nós existimos, que nós resistimos, né? E que nós temos direito. Nós temos direito, inclusive, de estar aqui, né? Então, é, é essa relação que eu vejo hoje nas escolas, né? Como espaço de reivindicação. Entre eles e os outros, e eles de fora, né? Então, para não dizer que fica só no institucional, que também não se pode pensar esse aparecimento, esse aluno só no institucional, porque ele é o todo, né? O todo que compõe, né? Então a gente não fala, quando a gente fala da escola, a gente não está falando só daquele institucional, né? Mas também dessa relação com o mundo, com os outros, né? Estamos encerrando a nossa entrevista com a professora Maria Santos. Eu quero agora passar a palavra para a professora fazer suas considerações finais. Então agradeço, assim, foi muito bom fazer conversa complicada com vocês. Fico à disposição para quem quiser saber mais do assunto, é, quem quiser conversar sobre o assunto, de quem quiser buscar produções sobre a temática. Eu acho que é uma forma também da gente reivindicar a esses grupos, né? Então, muito obrigada e foi um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a você que nos acompanha semanalmente e que contribui não só compartilhando a nossa programação, dando o seu like, se inscrevendo, contribui também sugerindo temáticas. Essa temática de hoje foi uma sugestão de alguns assinantes e a gente está sempre observando, verificando as sugestões e organizando a nossa agenda para encaixar as sugestões de vocês. Agradeço a todos e a todas, um forte abraço e até o próximo programa.